presença. O IAG PUC Rio criou e já concluiu com sucesso 6 edições do curso Produtos Digitais, Estratégia, Gestão, Design e Construção, que oferece este webinar. Hoje, nós trazemos como convidado um profissional reconhecido internacionalmente no mercado digital, o professor Rodrigo Senra, professor do nosso curso de Produtos Digitais. Ele é vice-presidente de tecnologia da LoadSmart, empresa nos Estados Unidos. Ele é referência em inteligência artificial e em data science no mercados brasileiro e americano, e professor do nosso curso. O professor Senra nos apresentará os segredos da nova economia, como a inteligência artificial e o poder dos dados estão redefinindo o sucesso, ilustrando com casos de empresas bem conhecidas. Vamos juntos, então, ouvir o professor Senra, por favor. Professor Luiz Fernando, professor Marcelo Pova, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando e agradeço também a presença dos nossos espectadores e ouvintes aqui na participação desse webinar. A minha ideia é a gente bater um papo aí por uns 30, 35 minutos. Eu gostaria de compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, seja pela minha atuação na indústria, pela atuação na academia. Também participei como juiz do concurso de julgamentos de produtos digitais Web Awards. Tenho uma participação na comunidade de software livre e, desde 2012, eu tenho atuado nessa parte de inteligência artificial e data science e na área de ciência da computação desde 96. A ideia da estrutura dessa apresentação para hoje, nosso bate-papo, seria 3 momentos. Num primeiro momento, vamos tentar só equalizar alguma terminologia, alguns conceitos muito básicos relacionados a inteligência artificial e ciência de dados, uns 3 minutinhos, só para todo mundo estar com o mesmo vocabulário. Depois disso, eu queria compartilhar alguns casos interessantes que fazem um vínculo entre produtos digitais e ciência de dados, que eu participei ou são casos de mercado bem conhecidos. E eu fiz uma coletânea que eu achei interessante, que podia despertar o interesse de vocês. E no finzinho a gente pode, sobrando tempo, até engajar em algumas questões mais filosóficas relacionadas à inteligência artificial. Muito bem. Então, para a gente começar com uma definição, está todo mundo falando de inteligência artificial e AI, né? O que é isso? A definição tradicional disso, inteligência artificial. Existem muitas definições, eu peguei uma definição aqui, uma tecnologia que habilita computadores a simular aspectos da inteligência e da cognição humana, adquirindo essa capacidade de resolver problemas. E é até um certo paradoxo, porque a gente usa o termo artificial para dizer inteligência não humana, quando o objetivo é equiparar ela à inteligência humana. E talvez, quiçá, um dia, sobrepujar a inteligência humana. Nesse momento, a gente não vai mais poder usar essa denominação de inteligência artificial. Então, algumas pessoas, inclusive, estão usando o termo inteligência aumentada como uma forma de dar uma conotação maior de cooperação, de que é uma inteligência que vai colaborar conosco e não nos substituir, que é a questão filosófica que a gente pode abordar mais para o final. Dentro desse espaço de inteligência artificial, um outro termo muito utilizado chama-se aprendizado de máquina ou machine learning, que é um subcampo dentro da ciência da computação. Eu vou usar esse termo repetidamente. E eu tive um professor na faculdade que ele falava o seguinte: quando a gente sabe exatamente do que a gente está falando, não é mais inteligência artificial. Isso ganha um outro nome de campo e aí deixa de ser chamado inteligência artificial. Mas agora esse termo voltou com toda a força. Todos os meus colegas, vocês todos que estão aqui nesse curso, são prova de que esse é um tópico super relevante para a gente discutir. Só para dar um verniz aqui de termos, quando a gente fala inteligência artificial e aprendizado de máquina, o aprendizado de máquina ele tem 3 vertentes, que a gente vai só tangenciar bem superficialmente. Um deles é o aprendizado não supervisionado, que a máquina aprende sozinha. O outro é um aprendizado supervisionado, que a gente dá exemplos
e aí essas técnicas aprendem baseadas em exemplos, eu vou mostrar casos concretos disso. E a gente tem também o aprendizado por reforço, em que existe um humano interagindo durante o processo de aprendizado e reforçando positivo ou negativamente alguns comportamentos. Essa aqui também seria uma forma de eu linkar alguns termos que estão borbulhando aí na mídia. A gente falou aqui de inteligência artificial, aprendizado de máquina como um subconjunto de inteligência artificial. Aí a gente tem redes neurais como uma técnica dentro de aprendizado de máquina. Dentro das redes neurais se popularizou há uns 10 anos as técnicas de deep learning, que são redes neurais gigantescas. Agora está super quente o tema de inteligência artificial generativa, que é um tipo específico. Foram construídos dentro da inteligência artificial generativa os Large Language Models, dos quais o GPT é um exemplo, e o ChatGPT é o produto digital com que vocês interagem, um deles, né? Agora nós temos outros, Claude, e outros produtos digitais aí explorando esse espaço de Large Language Models. Então isso aqui é só meramente vocabulário. Agora eu quero dar um passo para trás. Como nós estamos falando de inteligência, onde que começou essa questão de inteligência e ferramentais? E aí eu montei uma linha de tempo com a ajuda de um desses agentes de inteligência artificial. Então eu entrei no ChatGPT, eu entrei no Claude e falei para eles, eu quero que vocês me ajudem a montar uma timeline dos eventos de tecnologia mais importantes no tempo da humanidade e eu montei o slide para realçar esses marcos. Qual que era o meu objetivo aqui? Meu objetivo, dois objetivos. Primeiro deles, mostrar para vocês uma aceleração. Então, se a gente vai lá atrás, no Paleolítico, quando os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra, um tacape, etc., levou 2 milhões de anos até ter uma nova inovação tecnológica, que foi a conquista do fogo. Depois disso, mais 1,6 milhões de anos, e aí teve uma grande inovação, a agricultura. E aí por aí vai. Se vocês forem olhando coluna a coluna, o que vocês vão perceber é que essas inovações que estão na extrema-direita, na era moderna, elas são um fio de cabelo se a gente for olhar a primeira coluna. Então, esse processo está extremamente acelerado. Outro aspecto que eu gostaria de realçar. Recentemente, nesse espaço de inteligência artificial, a gente começou a ouvir falar de ChatGPT, OpenAI, como uma empresa que viabiliza o ChatGPT, e uma das notícias mais quentes de algumas semanas atrás foi o surgimento de uma outra ferramenta chamada DeepSeek, um outro player nesse espaço. DeepSeek da China, que foi construído de uma forma muito mais barata do que o até então campeão, que era o ChatGPT, e ele veio da China, num modelo mais aberto. E aí muita gente se surpreendeu. E aqui eu gostaria de realçar que, nesse cenário de inovação tecnológica, mais de 1000 anos antes de Cristo, a gente tem a China tendo um papel preponderante em termos de inovação tecnológica, com invenções como papel, pólvora, impressão e etc. Um outro aspecto interessante aqui, a gente podia ter uma palestra só sobre esse slide aqui, mas não é o nosso enfoque hoje, mas que faz um vínculo interessante com produtos digitais. Eu vou chamar aqui para esse item aqui em 1800. O próprio Jeff Bezos, CEO e criador da Amazon, um exemplo que nós vamos explorar em mais detalhes já já, ele fez uma palestra só falando sobre eletricidade, como que a eletricidade foi uma inovação tecnológica, porém o produto, o valor agregado, o que os consumidores estavam interessados nessa época era iluminação. Eles queriam luz nas suas casas. Então, a eletricidade era uma tecnicalidade, era um detalhe, mas o que eles queriam é ter luz elétrica e não luz de lampião nas suas casas. E isso é um dos segredos, nós vamos tangenciar alguns segredos. Um desses segredos é foco no cliente e observar o que traz valor agregado para o seu consumidor. Existe um outro teor aqui que eu vou deixar bem para o finalzinho, que está relacionado aos perigos de você começar a lidar com uma tecnologia que você não domina totalmente. E aí a questão da radioatividade, que levou até a construção da bomba atômica, eu acho que é um bom exemplo de algumas tecnologias que a gente começou a usar prematuramente e elas tiveram alguns efeitos nefários. Se a gente pula agora para
idade da informação, em que a maioria do pessoal nesse espaço aqui, eu acredito, vivenciou. Alguns de nós pegaram desde o princípio, dependendo da faixa etária, outros chegaram no meio, mas a gente vê a aceleração extrema, ou seja, tem vários landmarks acontecendo quase que ano a ano aqui de inovação, e alguns pontos específicos que eu gostaria de chamar a atenção, que foram momentos em que na mídia se teve essa sensação de que uma nova inteligência estava sendo disruptiva e estava colocando em xeque a inteligência humana. O primeiro marco que eu gostaria de realçar foi a questão da vitória do Deep Blue em relação ao Garry Kasparov, então campeão de xadrez. Esse foi um dos momentos em que a gente falou, opa, o ser humano talvez não seja o artefato mais inteligente disponível na parada. E isso se repetiu 10 anos depois, quando a IBM lançou o produto Watson, e o produto Watson competiu num programa de TV de perguntas e respostas, e ele ganhou de concorrentes humanos. E mais recentemente, a gente teve a questão do AlphaZero e do AlphaGo, que foram projetos de um branch do grupo do Google, e o AlphaGo, em particular, derrotou o campeão de Go, chamado Lee Sedol, que também foi uma coisa chocante, porque o Go era tido como o novo ápice, o novo Everest, né, de um medidor de inteligência. Essa lista vai até o fim e ela para aqui no momento falando de veículos autônomos, self-driving cars. Vou aproveitar esse gancho para a gente pular para uma notícia que surgiu na mídia. Semana passada, o Jairzinho, filho do Jair Rodrigues, agora eu entrego a minha idade, quando eu era criança, antes do show da Xuxa, que talvez seja mais conhecido aqui pelo grupo, existia um programa chamado Balão Mágico, que eu assistia Balão Mágico, o Jairzinho era um apresentador infantil desse programa, e ele compartilhou com a esposa um vídeo que está nas redes sociais, vocês podem procurar aí, Jairzinho, Self-Driving Car, veículos autônomos. Ele compartilhou a experiência de pedir uma ride de Uber, e ele selecionou a opção de pegar um veículo autônomo, ou seja, sem um motorista humano. E o que é muito interessante na descrição e no vídeo é a gente observar a experiência de consumidor dele e as reações emocionais pelas quais ele, a esposa e através de uma ligação telefônica a filha que engaja também, começando com curiosidade, passando por um momento de receio e descrença, uma surpresa no momento de desempenho da tecnologia, quando um carro dá uma cortada no carro que eles estão e o veículo autônomo freia sem causar nenhum acidente, e até o final, com um momento de aceitação dessa tecnologia, dessa inovação, e eles já terminam a experiência já com muito mais familiaridade e já aceitando. Então, quão rápido que nós estamos para nos adaptar. Aí agora eu vou fazer uma conexão, estamos falando de veículos com direção autônoma, como que isso foi possível no contexto de inteligência artificial? E aí eu vou fazer um gancho com os veículos Tesla. Em particular, eu peguei aqui o modelo X da Tesla, porque ele tem uma característica muito legal. Ele tem 8 câmeras. E essas 8 câmeras estão gravando tudo o que acontece na parte externa do veículo e também existe uma câmera interna no veículo. Então, se você é usuário ou dono de um Tesla, lembre-se que tudo que está acontecendo ali está sendo filmado. E esses filmes que foram gerados desde o início da comercialização do veículo, eles eram um passo essencial para, nós mencionamos antes, treinamento supervisionado como uma das técnicas de aprendizado de máquina, e para isso você precisa de dados, grandes volumes de dados. E, em particular, nesse caso, eles usaram pessoas para fazer a rotulação, ou a gente usa o termo anotação, e para cada um desses vídeos e imagens específicos, realçar pedestres, placas, áreas de construção, portas de garagem e outros eventos e objetos de relevância que levaram à construção desse modelo. E isso levou muitos e muitos anos. Apesar da gente estar sentindo que essas coisas aconteceram num piscar de olhos, é um processo incremental, com tecnologias que já estão disponíveis hoje. Eu vi que tem umas pessoas fazendo um raise hands, eu vou pedir para vocês redirecionarem as suas dúvidas para o chat do Zoom. E aí eu posso dar uma olhadinha, nós vamos fazer um momento de questionamentos
no final. Se tiver alguma burning question, alguma coisa que precisa acontecer nesse momento, eu dou uma olhadinha ali e respondo. Mas se idealmente a gente puder deixar para o final, eu agradeço, só para a gente não quebrar o ritmo, que eu gostaria de passar por quase todo o conteúdo selecionado aqui. Agora eu vou fazer um rápido jabá de um projeto que eu estou trabalhando na empresa que me emprega hoje, que é a LoadSmart, e um projeto que nós temos relacionado à inteligência artificial, um produto digital, é o produto da Navitrack. O que é o produto da Navitrack? O produto da Navitrack é uma combinação de hardware e software, e que a gente instala esse produto em depósitos, armazéns, e ele, através de câmeras, usa técnicas de visão computacional para fazer extração automática de informações em caminhões. E isso é muito importante porque você precisa rastrear onde está o seu chassi, onde está o seu container, quais são os caminhões que estão no pátio, para você poder fazer um inventário desses caminhões no seu pátio, você entender as diversas numerações que existem ao longo do caminhão. E nós tivemos que fazer um treinamento específico, inclusive, na questão de visão computacional, porque às vezes no container, o texto, em vez de estar como horizontal na tela, ele às vezes vem um texto na vertical. E os OCRs, ou ferramentas de reconhecimento de imagem textual, eles não estavam treinados para essas imagens verticais. Então, os nossos engenheiros fizeram uma customização para poder detectar isso. Outras aplicações são observar defeitos e danos em veículos, ou simplesmente provar que não houve nenhum dano, ou classificar qual é o veículo que está entrando. É um caminhão? É um carro? É um trolley? O que era esse veículo? Vamos passar aqui para o próximo. Este videozinho aqui, ele vai mostrar para vocês algumas cenas também de captura de imagem, mas vai mostrar também o software que está atrelado ao sistema de captura e como que o usuário, o dono do depósito, do warehouse, ele consome essa informação. Então, de onde que ele pode fazer a averiguação do... Só um segundo. É o próximo vídeo. Este aqui. Perfeito. Então, aí ele está dando realce ainda para a numeração e agora ele vai entrar e mostrar o software. Então, isso aqui é a contrapartida, é o produto digital, e aí o usuário ele tem acesso às informações que foram capturadas, imagens, vídeos e etc. Então, esse é um exemplo. Já que nós falamos de veículos autônomos, já que nós falamos de logística, este outro exemplo mostra que self-driving cars, eles não surgiram do nada. Essa tecnologia começou indoor, em espaços fechados. E um dos exemplos são esses robôs da Kiva. Kiva era uma empresa que foi comprada pela Amazon por 775 milhões para fazer a automação dos armazéns da Amazon. Por que isso é relevante no contexto de produtos digitais? Bom, o maior negócio da Amazon é a loja de vendas deles. Mas o Jeff Bezos percebeu que uma parte crítica do processo dele era o delivery, era a entrega. Então, na hora que você faz a compra, você quer que aquilo seja entregue rapidamente no seu domicílio. E um dos elementos, uma das variáveis que precisavam ser resolvidas é como que você tem eficiência na consolidação de produtos nesses fulfillment centers. E o que vocês viram nesse vídeo é que hoje em dia a maioria desses depósitos é operada quase que só por robôs e computadores, e inteligência artificial é um elemento integrante desses computadores. Já que nós falamos de Amazon, vamos olhar agora a contrapartida e a interface, né? Que nós todos conhecemos, que é o site de compras da Amazon. Mas o que é interessante aqui no site de compras da Amazon? O que é interessante são os pequenos elementos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, que como usuário, às vezes, nós não percebemos. E, como empreendedores, nós precisamos incorporar como componentes de sucesso do nosso negócio. Por exemplo, na hora que você vai colocar um produto para ser vendido pela Amazon, esse produto precisa sofrer uma classificação. Eu preciso dizer, esse produto é um artefato de cozinha, esse é um produto de beleza, isso é um automóvel e etc. Então, existe um componente de classificação em que o usuário pode ele mesmo especificar e escolher de uma interação humana a classe. Por outro lado, são necessários mecanismos automáticos
para fazer essa revalidação. E, às vezes, por uma questão de escalabilidade e experiência de usuário, isso é feito completamente de forma automática. Algoritmos de precificação, estimativa de tempo de entrega, recomendações de produtos semelhantes, sumarização de depoimentos de usuários, ranqueamentos de qualidade de produtos. Todos esses elementos são aplicáveis a quaisquer negócios digitais e a Amazon faz isso muito bem usando técnicas de inteligência artificial. Aqui a gente vê a loja de varejo da Amazon como a maior fonte de faturamento dela, mas o Jeff Bezos teve uma sacada muito interessante, que foi a infraestrutura que ele criou para construir o site de vendas da Amazon. Ele colocou essa infraestrutura também como um serviço a ser oferecido. E esse componente aqui chamado AWS, Amazon Web Services, é exatamente isso. Eles têm, corresponde hoje a 15% do faturamento total deles, é um dos grandes negócios da Amazon, e eu selecionei de um hall gigantesco de serviços que eles oferecem, de serviços digitais, que vocês podem usar como empreendedores para a construção dos seus próprios produtos digitais na nuvem. Eu selecionei alguns serviços que estão no contexto da inteligência artificial. Então, nós falamos de visão computacional, eles têm o serviço Amazon Recognition, que oferece Computer Vision as a Service. Tem tradução, tem sistemas de recomendação. Então, uma série dessas sofisticações hoje viraram componentes de prateleira que o pessoal técnico não precisa desenvolver mais do zero e pode incorporar reusando desses provedores. Microsoft com Azure é um outro provedor, o Google é um outro provedor, existem outras nuvens por aí. Este outro exemplo que nós estamos vendo aqui foi de um projeto que eu participei há 6 anos atrás, e esse é interessante também, que é um produto digital, uma aplicação de celular, que está conectada a um dispositivo físico, que era esse adesivo que você coloca no seu antebraço. Por que isso aqui é importante para a gente? Aqui eu toquei. Esse produto foi para um nicho muito específico, um nicho muito premium, eram para atletas de alta performance, e o que esse produto fazia era medir a sudorese do atleta e a quantidade de sal que ele tinha no seu suor. E baseado nisso, a aplicação oferecia recomendações. Vou mostrar um vídeo rápido aqui de como é que o produto funcionava. A aplicação oferecia recomendações de nutrição e hidratação. Então, esse é o adesivo. Ele tem 2 furinhos atrás. Num furinho, ele enche um tubinho laranja com o seu suor para medir volume. E no outro tubinho, ele reage com uma fita colorida para mostrar a quantidade de sal. A partir daí, a app reconhece isso e te provê recomendações. Deixa eu só passar o slide aqui rapidinho. Isso aqui mostra, era um comercial que foi feito do produto, mostrando a experiência completa do atleta usando a aplicação, os atletas usando o adesivo e a app fazendo o reconhecimento, calculando as medidas e oferecendo as recomendações, e aí, claro, com um gancho para a oportunidade de venda de produtos, e aí trazendo catálogo e trazendo toda aquela problemática que a gente discutiu na Amazon, de fazer ranqueamento, de fazer recomendações. Esse produto foi necessário, ele tinha um componente científico muito grande. Então, houve uma parceria da agência que estava desenvolvendo a parte digital do produto com os cientistas que estavam elaborando a ciência que supre isso. Eu não sabia, por exemplo, que cada um desses esportes já tinham métricas específicas de quanto que um adulto acima de 18 anos transpira praticando aquele ou outro esporte. Esse slide mostra a publicação em jornais científicos, que foi o embasamento para a criação do produto. E no lado direito, a gente está vendo exatamente o mecanismo de aprendizado de máquina, onde foi criada uma regressão linear, que é um ferramental matemático do mundo aí de machine learning, e que ele permite dado, e aqui agora eu vou pedir permissão para vocês para colocar uma fórmula matemática. Disseram para o Stephen Hawking, quando ele escreveu Uma Breve História no Tempo, que a cada fórmula matemática que ele colocava, ele perderia metade dos leitores do livro. Eu estou vendo aqui pela audiência que não foi tão drástico,
introduzir essa fórmula, mas foi importante colocar ela aqui para vocês poderem ter uma noção um pouco mais concreta de o que lá no fundo são esses modelos que nós estamos falando. Então, o que sai, a saída aqui é esse Y que diz quantos litros por hora você produziu. E para eu descobrir quantos litros por hora, tem uma série de variáveis que nós vamos medir, que são esses X que estão aqui, que é qual foi o esporte que você fez, quanto que você pesa, qual é o seu gênero biológico, qual foi a duração da atividade, qual era a temperatura, etc. E esses pesos é onde está a mágica. Esses pesos na fórmula são o que a gente chama de modelo. Essa é a inteligência. E quando a gente for para Large Language Models, a inteligência vai estar nos pesos também. Por que esse exemplo tão científico? Porque para esses negócios digitais, hoje em dia, essa sofisticação está começando a exigir perfis de profissionais que tenham um embasamento maior no que tange a engenharia e maior no que tange a fundamentação matemática. E, em particular, essa área de perigo é quando você não tem a fundamentação e você só tem experiência no domínio do problema, na experiência no mundo dos negócios, você tem um conhecimento parcial de engenharia, mas sem a fundamentação você cai em algumas armadilhas. E esse aqui é um exemplo dessas armadilhas. Existe um website que mostra várias correlações espúrias, que são até engraçadas. Esse aqui é um exemplo, vocês estão vendo duas curvas aqui, que elas basicamente coincidem uma com a outra, e o que elas estão dizendo é o quanto foi gasto de manutenção doméstica nos Estados Unidos ao longo dos anos de 2015 a 2022, casa perfeitamente com o número de comentários no YouTube. Ou seja, duas coisas que, com o nosso conhecimento de realidade, nós sabemos que não estão conectadas, uma não causa a outra, não existe causalidade, mas que matematicamente elas se correlacionam. E esse é um dos perigos e é um dos temas que a gente aborda no nosso curso de produtos digitais. Do lado direito, o que vocês estão vendo é um dos fenômenos da AI generativa e um dos perigos dela. Isso aqui é um artigo pseudocientífico, ele tem todo um formato de artigo científico, mas ele é completamente fake news. Então, se usou AI generativa para gerar informação no formato de um artigo, baseado a partir desse fato falso, mas para ter essa impressão de que era algo científico. E, coincidentemente, semana passada eu vi uma notícia dizendo que o primeiro artigo totalmente gerado por uma inteligência artificial foi aceito num periódico. Nesse caso, um artigo válido, um artigo com valor científico, que eu acho interessante. Um outro exemplo, um outro case que eu não participei, mas é famosérrimo e talvez vocês conheçam, foi o caso do Netflix, quando ele resolveu criar um produto de entretenimento, que era o seriado House of Cards, e ele fez isso totalmente baseado em dados. Então ele fez uma longa análise de dados, como os espectadores estão interessados por que temas, qual é a duração que eles assistem episódios, quais são os atores mais populares, os diretores mais eficazes, quais são os plots mais interessantes, e baseado no resultado dessas pesquisas, eles construíram esse produto de entretenimento. Então não foi simplesmente um artista por inspiração gerando um produto de arte, foi um design científico de algo que faria sucesso. E aqui uma homenagem aos meus colegas de BRDC que trabalharam comigo antes da EMC ser comprada pela Dell, por volta de 2016. Nós fomos convocados pela Televisa, uma das agências do México de televisão, para tentar emular o sucesso do Netflix para as telenovelas mexicanas. Mesma ideia. Eu só botei esses slides aqui porque eu achei pitoresco vocês entenderem as dimensões com que eles tratavam o produto novela mexicana. E isso é um dos outros segredos dos produtos digitais, de quanto que você precisa mergulhar no seu negócio e conhecer ele no detalhe. Então, tinham, por exemplo, várias dimensões, como qual é a estrutura da novela, linear, multilinear, ritmo ágil, variável, protagonista feminino, quais são os tipos? É um tipo ativo que muda o seu destino, é um tipo passivo. Então, toda essa sofisticação que eu não sabia que existia para novelas mexicanas, eu aprendi, eu achei curioso. Já este aqui é um outro caso data-driven, de um produto digital, no caso, uma app para fazer compras de café pelo celular, e mostrando duas abordagens que nós utilizamos para fazer, para guiar o design dessa experiência. Uma delas foi: quão grande tem que ser o carrinho de compras?
E aí, analisando o perfil dos consumidores durante 10 meses, nós vimos que com 5 itens no carrinho de compra, nós já estávamos incorporando 99,9% de todos os usuários. Então, não tinha necessidade de botar 6 itens. E o espaço de carrinho poderia ser usado, por exemplo, para um ícone de pagamento. E uma outra análise, agora com o modelo de AI de recomendação, foi classificar cada um dos usuários num modelo de explorador homonófago. Que é isso? Se o usuário está sempre experimentando um produto diferente, ele é um explorador. Aqui do lado direito está capturado isso. Se esse usuário ele está sempre consumindo o mesmo produto, a gente chama ele de monófago. Qual é o impacto disso no design e na construção do produto digital? Se ele é um monófago, eu não preciso de um modelo caro de recomendação. Eu posso sempre mostrar para esse usuário o último produto que ele consumiu. E isso é super barato e super simples de implementar. Se esse usuário ele é um explorador extremo, eu também não preciso criar um engine de recomendação sofisticado. Basta eu aleatoriamente escolher um produto que ele nunca consumiu. Eu só preciso guardar o histórico de produtos que ele já consumiu. Agora, os usuários que estão no miolo, numa zona cinzenta, aí sim faz sentido eu investir dinheiro e criar um recomendador que saiba acertar. Chegando agora, já perto do final, num exemplo que utiliza um produto que nós estamos desenvolvendo na LoadSmart atualmente, que usa Large Language Models, que usa OpenAI e GPT. Esse produto, você interage com ele num contexto de logística, você explicita o seu contexto para esse produto. Você fala, eu sou uma transportadora e eu estou interessado em melhorar a minha eficiência operacional. Ele analisa todos os seus dados de logística e te entrega recomendações. Olha, você está comprando acima do benchmark de mercado. Olha, você deveria usar um carrier que tem um desempenho um pouco melhor. Você está atuando muito na região leste, você devia expandir para a região oeste e por aí. E se você tem alguma dúvida, você pode engajar num modo conversacional, e esse é um dos grandes diferenciais hoje em dia de você poder usar esse tipo de produto. Você engaja nesse modo conversacional e o usuário faz perguntas do tipo: eu gostaria de fazer um drill down, gostaria de explorar mais esse insight que você me ofereceu. E aí o produto vai começar a te mostrar tabelas ou diagramas explicando sobre os seus dados o que dá respaldo para aquele insight. E esse é o produto Freight Intel AI da LoadSmart no contexto de logística. Deixa eu passar o slide aqui. Ok. Então, para a gente fazer uma espécie de fecho, para a gente não ficar só no monólogo e a gente partir para o segmento final, que é um pouquinho mais filosófico, e depois para perguntas, esse aqui foi um resumo que eu construí, usando também alguns agentes conversacionais, que por trás deles tem Large Language Models, para mostrar áreas de classificação e aplicações específicas nas quais nós podemos usar ferramentas de inteligência artificial. Por exemplo, suporte à decisão e inteligência. Eu acabei de mostrar um produto disso e quais são as sub-áreas? Análise de risco, inteligência de marketing, o nosso tradicional analytics. Se eu estou preocupado com eficiência operacional, eu posso analisar a cadeia de suprimentos, alocação de recursos. Hoje em dia, na área de recursos humanos, nós já temos várias empresas e produtos focados em fazer o processo de entrevistas usando agentes, avaliação e triagem de candidatos. Então, as áreas e são as mais diversas possíveis, e a mensagem que fica é: toda essa riqueza que ela pode ser um pouco intimidatória. Então, se a gente olha para a AI, principalmente como a AI foi retratada no cinema, ela sempre foi retratada com um aspecto negativo, com um aspecto de a inteligência artificial é uma ameaça que, quando ela se materializar num nível equiparado ao da inteligência humana, nós estamos ameaçados, ela vai nos destruir, nós vamos lutar contra essa inteligência artificial. Esses aqui são só alguns exemplos que eu peguei dentro do contexto cinematográfico, que eu gosto muito para ilustrar isso, mas nós temos, de uma forma mais moderna, alguns outros exemplos que começaram a retratar agora a inteligência artificial e o seu ferramental como parceiros, como cooperadores da inteligência humana. E aí sim,
inteligência artificial se transferindo para se tornar inteligência aumentada. E nesse contexto, para diminuir a nossa ansiedade com a rapidez da mudança, e aqui fazendo um pouco um fecho desse pupurri que a gente correu nesses 30 minutos, uma das formas da gente trabalhar essa ansiedade, uma das formas da gente trabalhar esse medo do desconhecido, Arthur Clarke já dizia, qualquer tecnologia suficientemente sofisticada é indistinguível da magia. Então, essas mudanças, e aí a razão daquela minha linha de tempo, causam um pouco essa ansiedade. A educação é uma forma da gente mitigar isso. A gente se informar é uma forma da gente atacar essa ansiedade. Então, eu gostaria de agradecer demais a atenção de vocês durante esses 35 minutos. Eu espero que eu tenha tangenciado alguns aspectos aí que tenham despertado o interesse de vocês em saber mais. Me coloco à disposição de vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta, vou ficar de olho aqui no chat. Deixa eu só pular aqui. Aqui. Eu não estou vendo nenhuma pergunta eu acho que está no módulo de Q&A. Aí no módulo de Q&A eu estou vendo aqui duas perguntas. Pronto. Se a gente não tiver nenhuma pergunta, eu gostaria de convidar meus hosts para falarem um pouquinho sobre o curso de produtos digitais. Professor Luiz, você está mutado. Se você estiver falando alguma coisa, a gente tem que dar um unmute. Opa, tem uma perguntinha aqui. Como funciona a questão LGPD em sistemas que usam IA via APIs externas? Você pode, se queira, colocar para mim LGPD, sigla de quê em específico? Eu posso, enquanto isso, falar como é que você usa inteligência artificial via APIs externas. Basicamente, esses modelos, principalmente os Large Language Models, são desenvolvidos por companhias investindo uma quantidade... ótimo. Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado. Tá bom. Vamos lá. Então, existem... Deixa eu tentar quebrar a pergunta um pouquinho. Então, antes, vamos falar só de APIs externas para o público poder entender o que significa isso. Então, uma forma é, você pode desenvolver o seu modelo in-house, ou seja, dentro da sua empresa, nada te impede de desenvolver seu próprio modelo. Alguns modelos que eu mostrei aqui foram desenvolvidos dentro da nossa empresa. Os Large Language Models, que são os que estão fazendo mais sucesso agora, GPT é um desses exemplos, Claude é outro desses exemplos. Esses modelos são treinados basicamente em toda a informação que está disponível na internet. Custa milhões de dólares para treinar esses modelos. Você tem que ter data centers gigantescos, um gasto de energia absurdo. Uma vez que você treina esses modelos, os pesos dos modelos é onde está o valor e a inteligência do modelo. E por uma questão de propriedade intelectual e de segurança do produto deles, eles são ofertados através de um artefato chamado API, Application Programming Interface, em que você encapsula o modelo e aí você pode desenvolver um software que faz uma consulta a essa API, falando, eu tenho esse contexto, submeta esse contexto ao modelo. Normalmente o contexto é um texto. Aí o texto é submetido ao modelo, o modelo converte isso para número, traduz isso e depois converte de número de novo para texto ou imagem e devolve isso para a aplicação que interagiu com essa API. E aí essa aplicação vai usar essa informação de alguma forma para expor para o usuário. Existe, quando fala em Lei Geral de Proteção de Dados, existem várias camadas. Uma das camadas está dentro da aplicação que criou o modelo, ou seja, a OpenAI ou a Anthropic ou outra dessas aplicações. Existe uma série de debates aí em que essas empresas nem sempre são
tão explícitas em relação a como que elas treinaram esses dados e se foram usados só dados públicos ou dados privados. Existem grandes suspeitas de que existe infração de direitos autorais no treinamento desses modelos. Mas como os modelos são opacos, ninguém sabe. Algumas outras empresas têm uma política mais aberta de comentar um pouco como que os modelos foram treinados e quais foram as bases de dados usadas para treinar esses modelos. Então, aí tem toda uma questão de proteção de dados e proteção de propriedade intelectual que fica meio nebulosa, né? Uma vez que você interagiu com o modelo e você está com o dado dentro do seu produto digital, aí é uma decisão sua de como é que você vai gerar um copyright em cima disso e o que você vai explicitar e disponibilizar para os usuários do seu produto digital. Eu vou parar por aqui e partir para as outras perguntas, senão eu me aprofundo demais numa só. Como Siqueira, se a resposta não foi satisfatória, depois você pode me procurar no LinkedIn e a gente pode reengajar. Pergunta do Roberto Stelling. Como você vê o possível impacto econômico da automação do trabalho de colarinho em uma sociedade de consumo como a nossa? Ótima pergunta. Ninguém sabe ainda como é que vão ser esses impactos. Nós só sabemos que eles existirão. Então, olhando para aquela linha de tempo, nenhum daqueles marcos veio sem impacto. Desde as ferramentas de pedra, a descoberta do fogo, a impressora de Gutenberg, a industrialização, todos eles geraram disrupção tecnológica. E a aceleração dessas inovações causa uma dificuldade muito maior para nós termos bolas de cristal e podermos identificar qual que vai ser o impacto disso. Então, honestamente, nós temos que nos adaptar. O ser humano, ele venceu na seleção natural de Darwin por ter alta adaptabilidade, e nós temos que usar essa nossa skill para continuar se adaptando. João Chaves, nessa variedade de grandes modelos disponíveis hoje, como vocês fazem a análise para aferir qual a melhor para utilização em seus negócios? Tentativa e erro é uma das abordagens. A outras vezes é preço, porque agora nós temos vários players oferecendo diferentes vantagens e preços, então é uma coisa um pouco mais técnica, mas você contrata tokens são fragmentos de palavra, e tamanho de contexto é o quanto de informação eu posso injetar no modelo antes dele me dar uma resposta. Você leva essas coisas em consideração, você testa o modelo e você vê se ele te dá uma resposta boa ou não. Alguns modelos já estão se popularizando por serem mais eficazes, seja para tarefas de codificação, outros são mais eficazes para geração de conteúdo artístico e criativo. Então, depende muito do que é o seu objetivo e da experiência que você teve com o modelo. Cláudio Gatti, como identificar quando chegou o momento de retreinar o modelo novamente? Ótima pergunta. A questão dos Large Language Models, é uma questão toda à parte, porque só quem treina esses modelos são as grandes empresas. É muito difícil você poder ter infraestrutura financeira e de hardware para você poder fazer o fine tuning desses modelos. Por outro lado, modelos tradicionais de machine learning, é muito comum você fazer um retreinamento frequente para evitar dois aspectos conhecidos como data drift, que é um deles, e model drift, que é o mundo muda, o mundo está girando. Então, se você não retreinar seus modelos, seu modelo pode ficar obsoleto. Então, por exemplo, na LoadSmart nós temos um modelo de precificação que ele é retreinado diariamente. Todo dia a gente lança um modelo novo. Vamos para uma última pergunta aqui. Alguma opinião, uma informação sobre o crescente número de aplicações de agentes baseados em LLMs? Com certeza. Copilot de código sendo exemplos mais maduros, mas se puder comentar sobre agentes em geral, obrigado. Perfeito. Isso remete à questão da aceleração. Então, nós estamos num momento de transição em cima de transição. A gente mal introduziu esses Large Language Models como um player que responde a perguntas e respostas, nós já estamos querendo dar o próximo passo de dar autonomia para esses agentes digitais. Dar para eles o poder de atuar no mundo. Como se, por exemplo, eu falasse com o produto Alexa da minha casa e eu posso hoje usar verbalmente a Alexa e falar: Alexa, turn on the office lights. Eu posso falar:
Alexa, turn off the office lights. E aí ela pode me obedecer. E ela apagou as luzes. Alexa, turn on the office lights. Quando eu começo a falar em agentes, aí eu estou dando autonomia. Agora a Alexa vai ficar falando, eu preciso emudecê-lo. Perdão. Tá bom, Alexa, muito obrigado. Mas o importante é, na hora que eu dou autonomia para o agente, o que acontece é que os riscos são bem maiores. Então, nós estamos trabalhando isso, vários produtos estão explorando justamente a questão da autonomia, mas é muito incipiente. Eu gostaria de parar as perguntas por aqui. Eu agradeço imensamente todos os participantes, as perguntas de altíssimo nível. Convido vocês a expandir isso comigo, engajando no LinkedIn e, melhor ainda, engajando no nosso curso de produtos digitais. Eu vou passar a palavra agora ao professor Luiz Fernando. Rodrigo, quem agradece a você somos nós. Foi muito bom viver esses momentos com você, em que você passou Obrigado. para nós a experiência e de uma forma tão simples, né? Apresentando esses temas que hoje estão transformando esse mundo empresarial. No caso agora, a missão do nosso IAG, que é a Escola de Negócios da PUC Rio, é contribuir para formarmos profissionais líderes de mercado. Esse curso de Produtos Digitais, Estratégia, Gestão, Design e Construção, ele está prestes a iniciar a 7ª turma dele. Ele foi concebido com esse propósito, para oferecer a você que está assistindo a oportunidade de um salto qualitativo bem diferenciado na sua carreira, como líder de equipes que estão transformando as empresas. É uma oportunidade para você se valorizar em um mercado que tem uma demanda muito grande, acelerada, como o Rodrigo acabou de mostrar, mas que é carente de profissionais preparados para conquistar resultados expressivos. Então, vem aprender com quem faz. Vem interagir conosco, com o professor Serra, com outros profissionais altamente reconhecidos no mercado e com profissionais que serão seus colegas de turma também. Esperamos que você tenha aproveitado e apreciado esses momentos tão ricos em que estivemos juntos. Agradecemos a você a presença e esperamos revê-lo na turma que começa no dia 5 de maio. Até lá, uma boa noite para vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite.